Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Hoje é dia 21 de julho de 2001, agora 11 horas e 48 minutos. Bem, gente, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Isso aqui já virou uma rotina desse horário para mim. E eu gosto muito de estar aqui e comentar uma coisa ou outra. Bem, gente, hoje a gente, na mensagem da manhã, ela é um pouco significativa, bastante até, né? Quartou. A briga pelo poder é tão evidente que mais de 500 permitem um insano dirigir milhões. Dá no que dá. Nero, Calígula, Adolfo, Ivan, Henrique, Bonaparte e tantos outros. Bom, gente, qualquer similaridade é mera coincidência. Isso também é bem antigo, né? Mas a verdade é que a gente está vendo tanta desordem nas coisas, essa falta de tudo, que a gente fica inclusive pensando, né? O que eu vou fazer? Ou o que eu posso fazer para mudar isso daí? Hoje está forte. Minha campainha com a campainha vizinha, hoje está complicado. Mas enfim, a gente para o que eu vou fazer para poder mudar alguma coisa? O que eu posso fazer? Olha, gente, é muito pouco. Porque mesmo, ainda ontem a gente comentou, o assunto era similar, mesmo a gente elegendo alguém, a maioria lá é eleita por esses conchavos. Então é complicado. Então, a gente não sabe muito o que vai fazer. Porque aquela raça, aquele povo, aquele punhado de infames que estão lá em Brasília, só trabalham entre eles. Só se aceitam entre eles, só fazem coisas para eles. O povo mesmo não tem nada. Eu já sempre faço uma pergunta para o que acontece nesse momento. O que foi feito para o povo nos últimos 5 anos? Se você conseguir citar uma coisa para o povo, por favor, se declare aqui. Você acha que vale a pena, que houve alguma coisa, então mande aqui mensagem para nós vamos expor isso. Eu não consegui, olha que eu acompanho a política. Mas, voltando à nossa mensagem da manhã, a gente tem alguns tópicos, né, que são bem evidentes, né? Mas tem gente que foi evidente alguma coisa, mas fez alguma coisa. Se você pegar lá, vou dar um exemplo, o Henrique, né, que a gente citou aqui, Henrique VIII da Inglaterra.
Foi o rei que ele mudou o governo para atender aos desejos dele. Casamento. Ele teve mais 6 ou 7 casamentos. Então, ele realizou um torneio de justas, né, em Greenwich, em 1517, em que usou uma armadura dourada, sabe? Arreios de cavalo também eram dourados, as roupas de veludo, seda e pano cheio de joias e pérolas. Assim como se estivesse sentado numa moto, sabe? Henrique devidamente impressionou embaixadores estrangeiros, né? Com um escrevendo a riqueza e a civilização do mundo está aqui. Aqueles que chamam os ingleses de bárbaros me parecem tornar-se tal. Então ele começou a ganhar peso e perder a imagem atlética e elegante que o fizeram tão atraente. Seus cortesãos começaram a se vestir com roupas bem acolchoadas, né, para emular e até lisonjear seu monarca, cada vez mais robusto. A gente vê isso acontecer, gente. Gente tapando os olhos, sentando em cima de solicitações de saída. A tal o impeachment, já que a gente está falando do inglês, né? Não só Henrique VIII, se você pensar, né, um cara que quis fazer tudo de acordo com o que ele pensava, mas ainda assim dá para tirar o chapéu pro cara, porque o cara pegou um país destruído por uma guerra e em 18 anos ele conseguiu fazer esse país ser novamente a maior potência mundial. Estou falando do Adolf Hitler, né? Em seus primeiros 6 anos no poder, a economia alemã recuperou-se da Grande Depressão. Foi a guerra de 14 a 18, 1914 a 1918, né? Pouco mais de 100 anos. As restrições impostas ao país após a Primeira Guerra Mundial foram ignoradas e territórios na fronteira, né, lar de milhões de alemães étnicos, né, foram anexados, ação que deu a ele um grande apoio popular. Mas ele anexou alguma coisa, ele pegou uma economia falida, morta, e em 18 anos ele pôs armas, pôs veículos, pôs um monte gerou muito trabalho, por isso que o povo alemão o adorava. Gerou muito trabalho. Infelizmente foi para alguns aqui que querem armas para cuidar de milícia. Hoje aqui, ele fez armas para gerar uma guerra, para conseguir reconquistar todo o poder que um dia a Prússia teve. Bismarck. Bom, mas esse cara, ele foi um genocida, né? Ele, para chegar a esses intentos dele, ele teve que matar muita gente. Muita gente que não o interessava. Qualquer similaridade, a primeira coisa que eu citei é mera coincidência, tá? Mas continuando, esse Adolf, né, gerou trabalho, gerou tudo, mas foi um genocida, né? Todo mundo sabe das atrocidades. Qualquer semelhança é mera coincidência.
Também teve um tal de Ivan. Ivan, o terrível, já ouviram falar? É russo. Ao ser coroado czar na Rússia, né? Ele seria o único governante supremo do país. E a sua vontade não deveria ser questionada. Parece que a gente já também vê isso por aí, né? O novo título não só garantiu o trono, mas também concedeu a Ivan uma nova dimensão de poder. Intimamente ligado à religião, olha só as coincidências, era considerado um líder divino. Tem gente que considera, né? Inclusive gente que eu conheço, que são, infelizmente, né, mas pensam assim, mas eu tenho até amigos assim. Nomeado para decretar a vontade de Deus. Textos da igreja descreviam os reis do Antigo Testamento como Cesares e Cristo como Cesar Celestial. Gente, um Estado cristão baseado nos princípios da justiça. Porque entrou com essa fala, né? Da justiça. E olha só o que está acontecendo. Gente, novamente, qualquer coincidência é mera semelhança ou ao contrário? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Muito bom. Ainda dando continuidade aos nossos heróis aqui, Bonaparte, por exemplo, né? Se bem que Bonaparte, dia desses eu vi uma história muito legal. Ele teve a sua perversidade, que é a sua luta pelo poder, mas ele construiu muito, coisas que muita gente aí que está lutando pelo poder, não constrói nada. Nada, exatamente nada. Inaugura assim, poço artesiano de coronéis, né? Implemento do Rio São Francisco, mas que foi de outra administração que gerou esse trabalho. Coisas assim, né? Mas Bonaparte, na primeira década, né, do século XIX, o Império Francês, sob o comando dele, se envolveu em uma série de conflitos com todas as grandes potências europeias. Similaridade. Olha, qualquer coincidência, tá? Ou qualquer similaridade, apenas uma coincidência, tá? Mas eu lembro uma coisa legal do Bonaparte, né? Ele não foi lá inaugurar o trecho do São Francisco indo para Pernambuco, não, que era do governo anterior. Ele criou, gerou o negócio, pôs engenheiros para estudar a situação e resolveu o problema de água em Paris. Sabiam disso? Ele criou um canal de um rio até Paris para poder solucionar todo o problema. Isso foi de Napoleão, por incrível que pareça, quando a gente fala em Napoleão, a gente pensa em Waterloo, em guerra, domínio, chegou na Rússia, matou metade do exército por causa do frio, coisas assim, né? Mas a gente tem coisas boas que a gente não consegue ver em certos governos. Pelo menos eu não consigo, nunca vi. Beleza. Como eu disse, estamos aqui para receber informações disso aí. Não tem. Para o povo, pelo menos, né? O canal que abasteceu Paris não era para abastecer o palácio dele, era abastecer o povo, resolver um problema para o povo. Então, para você querer ser um Bonaparte, mesmo que seja um Ivan, um Adolfo, um Henrique, você tem que gerar alguma coisa boa.
né? Ou então você pode se considerar assim, tipo, como Nero, né? Reinado de Nero, por exemplo, ele é associado habitualmente à tirania e a extravagâncias. E sobretudo, assim, pela crença generalizada, né, de que enquanto Roma ardia, ele estaria compondo com a sua lida, além de ser um implacável perseguidor de cristãos. Petistas, talvez? Ah, não sei. Mas, gente, Roma ardia pelo fogo, né, que ele mandou pôr lá, né? É o nosso, muitos aí, pelo menos 540 mil, 540 mil, né? Mais ou menos aí arderam de febre, de intubação, coisas assim, sabe? Enquanto ele passeava de moto lá na sua farda, conforme Henrique VIII, e os vassalos que estavam ao seu redor, todos também, né? Plumados. Muito bem. Ou então também pode ser, se não for o Calígula, também pode ser, assim, um Calígula. A grave doença, né, pelo qual esse imperador marcou, né, um ponto de inflexão no seu jeito de reinar. Apesar de uma série de erros da sua administração, Calígula eu estou falando, tá? Acarretaram numa crise econômica e fome. Empreendeu um conjunto de reformas públicas, tipo assim, ele mexeu na CLT, mexeu na aposentadoria, mexeu na venda de riquezas nacionais, né? Assim, tipo Petrobras, Eletrobras, coisas assim, sabe? Então, acarretou, eu falei uns nomes aqui que não tinha nem lá em Roma, perdão, hein? Um conjunto de reformas públicas que o Calígula mexeu, né? E urbanísticas, que acabaram por esvaziar o tesouro. Um tesouro que um certo governo deixou aí, parece que 375 trilhões, uma coisa assim. Estava acabando. E tirando dinheiro de lá e pagando, né, os senadores, né, os oligárquicos, né, tudo comprando a presença, né, o voto, o interesse. Calígula foi terrível, sabe? E esvaziou o tesouro. Apressado pelas dívidas, né, pôs em funcionamento uma série de medidas desesperadas. Ele e o seu primeiro cônsul, PG. Qualquer similaridade é mera coincidência. Tá? Para receber as finanças imperiais, ele pôs, né, uma série de medidas ao povo, né? Finanças imperiais, entre as quais se destacam pedir dinheiro à plebe. Gente, isso aqui só foi, quando eu escrevi isso aqui, coloquei alguns nomes, mas é que a gente tem falado muito de história e tal, né? Então, eu sempre digo aqui que a história se repete, né? E parece, você vê, usei Nero, usei Calígula, cada um tem sua época. E Henrique VIII, Napoleão, né? Ivan o Terrível, Hitler, cada um aí, né? Lá para trás, nos anos iniciais pós-Cristo, outros já na Idade Média, outros já na Idade Moderna, outros já contemporâneo. Gente, não para.
E a gente continua vivendo sempre a mesma coisa, nós somos o povo. Vocês repararam que em tudo aí, sempre o povo é que toma na cabeça. Mas alguns desses, o povo tomou atitude. Então é isso que a gente está comentando, né? Não é interessante? Então a briga pelo poder é tão evidente que mais de 500 permitem um insano dirigir bilhões. Dá no que dá. Nero, Calígula, Adolfo, Ivan, Henrique, Bonaparte e tem uma série de outros, tá? Vocês podem inclusive querer acrescentar alguma coisa se vocês acharam alguma similaridade, tá? Beleza, gente, era isso que eu precisava comentar hoje. Eu preparei, acordei com esse pensamento, justamente que ontem a gente já comentou alguma coisa. Aí eu dei uma pequena lida no histórico, mas eu sabia já de muita coisa dessa, porque a gente tem que procurar aprender, se entender, você não vai falar besteira. Se você não souber a história, você vai falar besteira. Tem muita gente aí que bate palma, clama, mas não sabe o que está acontecendo. Eu já disse para vocês, dia desse fui buscar um remédio lá, falei para a moça, nosso preço está subindo, mas essa política, a política eu não quero saber, não me interessa, depois vai lá e volta errado. É, no que dá, no que dá. É isso aí, gente. Vamos só mudar um pouco de foco para uma coisa mais legal. Isso aqui é uma senhora, eu vi isso aqui nas postagens de uma senhora. Achei super legal. Então aqui, ó, na época que não existia celular, né? Então tem um vídeo aqui, ele é muito interessante. Ele passa essas coisas aqui, coisa que muitos de nós aí, pelo menos da minha geração, eu tô com 65, sempre falo isso pra vocês, viu. A gente viu bastante disso aí. Olha a brincadeira dele. Se bem que já é até mais moderno, olha lá, ele tá ligando, vai acabar com a cadeira lá do pai e foi retirou, tá vendo? Olha só, gente, mas só cá entre nós, é uma delícia. Perigoso, mas é uma delícia. É, gente, então tá aí esse vídeo, assistam. Eu publiquei para vários grupos parceiros aí. Fica aí para vocês assistirem, tá? Muito bem. O assunto mais importante para hoje realmente foi a gente comentar sobre a mera, né? Qualquer similaridade é mera coincidência. Esse é o tema do dia. Muito bem, gente. Aqui, ó. Estamos aí, tá aqui o nosso portal. Vamos ver aqui como ficou. Como é que a gente está aí pelo LinkedIn? Deixa eu ver, dá um F5 aqui, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Eu acredito que não, porque de ontem para hoje, muito pouca coisa. 51 aumentou alguma coisinha, né? Vamos ver até onde chegamos, né? Eu gosto de ver isso. E ontem foi uma conversa boa sobre planejamento, tá? Pouco, hein? Mas sempre satisfatório. 51, boa ideia, hein? Engenheiro, especialista de operação, engenheiro de obra, né? Engenheiro elétrico, estudante, eu gosto muito quando tem estudante, trabalhador de contrato, vendedor, né? Especialista de suporte de TI, né? Muito legal. Vamos ver onde é. 3 pessoas com cargo de diretor. Muito obrigado, senhores. Que sirva
a nossa palestra, que vocês possam repassar, se acharem interessante, né? Aqui São José dos Campos, ó, 10 pessoas. São Paulo, São Carlos, Amsterdã, que legal. Eindhoven, né? Campinas, Munique, na Alemanha, né? Macaé, pessoal de Macaé, gosto tanto dessa cidade. Montreal, olha que bacana. Aliás, estou assistindo uma série de Montreal, uma série canadense, sensacional. Tá? Assisti duas, né? Assisti uma essa semana que é Bad Blood, né? Sangue Ruim, muito boa. Tá? E agora estou assistindo uma outra aí, super interessante. Não lembro o nome dela agora, mas depois eu passo para vocês. Tá? Canadense. Muito legal. Vamos ver como é que está a nossa central de petróleo e gás. De repente tem uma coisa bacana aí, interessante. Sempre tem, viu? Sempre tem. Eles são sensacionais, o trabalho desse povo. Atlantic Nickel abre processo seletivo para diversas vagas de emprego no interior da Bahia. A Bahia também está gerando um bocado de trabalho. É mineração aqui, pelo jeito. Ó. Tá? Isso dá uma poeira. Legal. Omitax Aéreo fecha acordo com norueguesa, ó. Nordic... eu não sei como é que fala, Nordic Humanity, né? Para explorar a oportunidade envolvendo drones no Brasil. Ó, interessante. E aqui, esse negócio de drones está uma febre, né? Mas tem tido uma utilidade impressionante, hein? Muito legal também. Né? Principalmente nessa área de ambiental, a gente tem visto muita coisa, né? Empresa cria carregador de carro elétrico mais potente do mundo, capaz de recarregar veículo em apenas 8 minutos. Nossa, essa é a maior briga dos carros elétricos. Mas isso aí deve ser um perigo também, rapaz. Deve ter uma isolação fantástica para poder carregar em 8 minutos a descarga que isso aí dá, porque é corrente, né? Samsung, as aventuras no mercado de geração de energia eólica, né? Aventura, mas ela entra, né? Energia eólica, né? Offshore, e lança um novo modelo flutuador com torres eólicas, né, em alto mar. Pô, legal. Se bem que eu vi uma notícia aí, assim, negativa desse negócio de torres em alto mar. Não lembro agora exatamente, mas não faz muito tempo. Mas é um pessoal forte que está entrando aí. Tomara que seja uma coisa, né, bem providencial. OPEC fecha acordo para aumentar o nível da produção de petróleo em 400 mil barris por dia durante os próximos 2 anos. Isso aí vai mudar alguma coisa? Talvez mude para o pessoal petroleiro, o pessoal que toma conta disso, né? Os associados aí do Paulo Guedes e etc. Mas eu acho que para o povo, né? A gente acabamos de falar aí muito sobre o povo, né? É o que falta, né? Pessoal, hoje de manhã eu estava vendo uma reportagem falando lá da sobrecarga, né? Tem muita gente nos hospitais, né? Então, aí o pessoal reclamando, porque do SUS marca, não sei, para um exame para isso e vai só acontecer depois, principalmente por causa da pandemia. Gente, você não ouve um comentário sequer dizendo que algum empreendimento particular, né? Uma Albert Einstein, por exemplo, um hospital desse, ou esses particulares aí, tem inúmeros, façam alguma coisa para o povo, assim, de uma forma de doação. Ceder algum espaço para poder atender tanta gente que está com problema. Então tem muita gente lá no SUS, lá que tem que fazer cirurgia
de vista, mas vai demorar 1 ano para ele fazer a cirurgia. Quando ele vai fazer a cirurgia, já perdeu a vista. Problema renal, né? Problema de fígado, problema de coração. Nossa, N problemas que a gente sabe aí que se demorar vai causar problema. Então, você vê falar muito da falta, né, de recursos dos hospitais populares, né? Os atendimentos SUS. Mas você não ouve falar sequer de um desses hospitais aí fazendo pelo menos uma área atendendo a população pobre. Pelo menos uma areazinha lá, né? Ele tem 100 associados lá que fazem o dinheiro dele. Eu não sei nem se existe apoio governamental disso daí, não sei dizer. Mas eu duvido que não tenha, tá? O nosso presidente recentemente teve, né, no Einstein, Albert Einstein. Eu não sei se existe algum recurso governamental, mas eu acredito que tenha, mas não posso afirmar nada disso, só simplesmente estou comentando. Mas você não ouve falar que ele abriu uma ala para atender a população pobre. Tem dinheiro, você é atendido. Não tem dinheiro, morra. Esse é o pensamento PG aí, né? Guedista. Então, não só guedista, hein? Do Calígula, do Nero, do Adolfo, né? Do Ivan, etc. Então, eu ouvi isso daí, e a gente não ouve, né? Eles falam, né? Deram toda a notícia que está faltando recursos, um monte de coisa, mas eles não falam nenhum desses aí particulares fazendo pelo menos uma alazinha ali para atender isso, né? É um negócio que impressiona. Existem muitas entidades que trabalham de uma forma assim filantrópica, né? Tem o meio deles, que é o meio mais must, mas também atende a pessoa, o povo carente. Esses grandes, eu não ouço falar, nunca ouvi. Talvez eu esteja errado, mas então falta publicar essas coisas, né? Divulgar, que a gente não ouve, né? Mas é isso aí, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais aí dos artigos da Central do Petróleo e Gás, está aqui. Entre aí no site deles que vocês vão ver muita coisa. Beleza? Então a gente vai ficar hoje por aqui. Espero que amanhã estejamos aqui novamente juntos e amanhã falando do nosso assunto de momento, que é o software Plagerman. Eu sabia que esse assunto de hoje ia despender um pouco mais do tempo, então eu preferi ficar só nesse assunto, né? Mas o tema de hoje realmente foi esse. Qualquer semelhança é pura coincidência. Gente, saudações, né? PT, saudações. Grande abraço e uma reflexão, viu? Porque tem muita gente que eu particularmente acho que está meio ignorante da história para poder avaliar o momento atual. Então, por favor, procurem se atentar a isso, conhecer, para saber que decisão a gente vai tomar aí mais para frente. Porque nós estamos totalmente perdidos. Beleza? Grande abraço. Tchau.